Olá amigos, 28 de junho de 2013, Legítima Defesa em Foco. O nosso último pronunciamento aqui no programa, na semana passada, provocou muitas manifestações, geralmente de apoio, de concordância, mas como é natural, num embate político, porque nossa atividade neste programa é política, é uma atividade de defesa de um direito que nós consideramos essencial, e como é natural, portanto, no debate político, houve também as manifestações de desagrado. A maioria delas só como positivo afirmativo, muito próprio das redes sociais, mas uma delas, escrita, assinada com o pseudônimo de um dos nossos participantes, aos palavrões contra mim, não diretamente, mas em resposta a um comentário de uma outra participante que fazia uma avaliação extremamente positiva do pronunciamento. Bom, meu amigo, não há necessidade não, viu, de palavrões contra mim. Pode debater com palavras firmes e duras, expor a sua opinião, que ela será sempre acatada, sempre respeitada, sempre ponderada democraticamente, embora não necessariamente me faça mudar de posição, ou não necessariamente mude a posição do movimento que tenta representá-lo, que faz um grande esforço para representá-lo, que é o movimento pela legítima defesa. Não é muito adequado sair aos gritos e palavrões contra as pessoas. Aliás, demonstra algum certo descontrole emocional, que não é próprio nem apropriado para os atiradores desportivos e para aqueles que acreditam em portar armas e ter armas para a legítima defesa de si, do lar e da família. Para a sua reflexão, mas continuamos a respeitá-lo plenamente. Agora, para aqueles que podem talvez concordar com essa posição discordante da posição adotada pelo movimento, é só verificar o que aconteceu depois de que gravamos o programa. É só verificar a exacerbação da violência nas ruas e só verificar a massa de manobra representada pelos inocentes úteis, manipulada pelas verdadeiras forças que estão por trás da liderança desse movimento, que são a liderança desse movimento nas sombras, as forças ultra-esquerdistas a que me referi aqui, que não estão na rua senão para a baderna, para a confusão, para a violência, para o terror. Atos de terrorismo é o que estão a praticar. Ou será que foi outra coisa o que fizeram em Belo Horizonte, exatamente no momento em que jogavam as seleções brasileiras, as seleções de futebol, em que jogava a seleção de futebol do Brasil, nessa pobre Copa das Confederações, passando para a agressão contra os policiais que se mantinham até aquele momento prudentemente à distância dos acontecimentos, que haviam estabelecido um acordo, digamos assim, de cavalheiros com as lideranças que se apresentavam no movimento, permitindo-lhes a manifestação pacífica em certos espaços públicos, com a condição de que não houvesse a penetração no espaço delimitado pela segurança do evento futebolístico em si, e começaram a quebrar e mais, tocaram fogo, incendiaram edificações, depredaram completamente uma loja revendedora de automóveis praticamente no centro de Belo Horizonte. Isso é terrorismo. Agora, estamos nós aqui para apoiar o terrorismo? Eu repito, nós somos aquelas pessoas que, em última análise, para a defesa da liberdade, iríamos sim às ruas até empunhando armas, para a defesa da liberdade, para impedir a escravização dos brasileiros, para impedir que o nosso país se transformasse numa grande Cuba, numa ditadura comunista. Sem dúvida alguma. Mas não estamos aqui para servir de massa de manobra de trotskistas, de ultrarradicais de esquerda, do PCO, do PSTU, do PSOL e quejandos. E aqui eu tenho que dar nome aos bois, mencionando os partidos, que, repito, não hesitam em colocar em dificuldades até o governo federal. Se tem alguma dúvida, vejam os manuais. E esse aqui é um manual feito até, será mostrada a imagem melhor, é um manual feito até por um movimento de jovens católicos. A esquerda católica
contribuindo para a violência. O manual denomina-se Guia de Proteção Pessoal para Manifestantes Pacíficos. Agora vejam a imagem que usam para esse manual. Os punhos cerrados ao estilo dos Panteras Negras dos Estados Unidos na década de 60, denotando o estímulo à violência e não ao pacifismo. E com um tom que basta lê-lo para comprovar. É exatamente o tom e a linha de redação adotada no famoso mini manual do guerrilheiro urbano de Carlos Marighella, de má memória. Essa é a gente que vamos apoiar? Claro que não. E no meio desse episódio surge um grande perigo. Inicialmente, tentando capitalizar, e nós dissemos que isso seria feito, tentando capitalizar a força dos movimentos a seu favor, embora tenha ficado em situação politicamente difícil, a Presidente da República veio apresentar uma proposta de constituinte ilimitada para a reforma política. Uma bobagem sob o ponto de vista jurídico, porque é impossível uma constituinte ilimitada. A constituinte ocorre quando houve uma ruptura, quando não mais faz sentido a Constituição, quando o povo rompeu com o tecido social, ou quando houve um processo revolucionário. Não existe constituinte parcial limitada, de modo nenhum pode haver. E essa proposta, logo no dia seguinte, foi desmentida pela própria Presidente da República, por sua assessoria, rapidamente, porque perceberam a impropriedade que tinham pronunciado, mas apresentaram um projeto de plebiscito para a reforma política que tentarão capitalizar no sentido de promover via plebiscito uma revolução bolivariana e tratando de pontos que não estão em questão, que não têm o apoio da população, como por exemplo o famoso financiamento público das campanhas ou então o voto meramente por listas partidárias. Financiamento público quer dizer grana dos impostos financiando as campanhas políticas de quem? Dos figurões dos partidos políticos, dos figurões do poder. E o voto em lista quer dizer, você vota apenas no partido, e o partido que define a lista dos candidatos. Então você não saberá em quem votou para o poder legislativo. Eu me refiro ao poder legislativo. Sim, porque não haveria lista, evidentemente, para as votações majoritárias do poder executivo. Isso é um modo de estabelecer mecanismos mais fortes do que os já existentes de perpetuação no poder. Vamos analisar. Há um episódio também muito desagradável nessa história, que é a convocação de uma greve geral via Facebook para o dia 1º, num movimento que parece que já obteve a adesão de 500 mil pessoas, greve geral sem que haja uma plataforma de motivos clara em relação a essa greve, e mostrando que muito provavelmente ela acaba fazendo um jogo daqueles que estão liderando esse movimento mesmo. Mas vamos imaginar que pudesse ser uma greve geral por razões mais virtuosas, entre as quais aquelas pelas quais mantemos o nosso programa e mantemos o nosso movimento pela legítima defesa. Quem está na proa desse movimento é um cidadão que se apresenta como atirador desportivo da Confederação Brasileira de Tiro Defensivo. Não preciso citar o nome dele, mas está aí nas matérias da imprensa, e nós vamos colocar a matéria do jornalista Edson Veiga aqui para que verifiquem isso. Mas com tanta repercussão, parece que essa pessoa começou a sofrer pressões e de repente ela, que se mostrava num perfil ostentando uma arma de fogo por ser atirador desportivo, já tratou de mudar rapidamente a sua fotografia, retirou a fotografia armada, ou seja, passou a entender que não era mais o caso de fazer aquela afirmação de posição aparentemente tão firme como deveria ser a de um atirador desportivo. E perguntado pelo jornalista, mas o senhor defende o direito da população a portar armas? Deu a seguinte resposta decisiva: não sei se é o caso. Isso tem de ser discutido. Há os prós e os contras, num exemplo impressionante de capacidade de ficar em cima do muro. Ora, senhor atirador, se as suas posições são tão firmes, seja firme. Se o senhor comunga do nosso pensamento, seja firme. Não há por que se esconder e por que não dizer onde o senhor mora, por exemplo. Na entrevista o senhor pede que não divulguem onde o senhor mora,
porque tem medo de represálias. Nós estamos aqui de cara limpa, nos apresentando nominalmente e todo mundo sabe onde estamos. Aliás, o nosso endereço é muito conhecido e estamos aqui na capital de São Paulo, nesses endereços conhecidos, defendendo as nossas posições. É assim que deveriam proceder aqueles que acreditam no direito à legítima defesa e na importância do tiro defensivo para o país. Aqueles que acreditam nas atividades lícitas do colecionismo e na tradição da caça sustentável. Muito obrigado por sua atenção, até o nosso próximo programa.